Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, pela sua graça e a sua misericórdia, em seu santo nome, para anunciarmos a palavra da vida, para anunciarmos a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno, levando ele por retos caminhos enquanto ainda estiver nesse mundo, e no final da vida, encaminhá-lo para o paraíso, para a vida eterna, que somente Jesus Cristo pode levar o homem. Eu dou graças a Deus por tudo. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o julgamento. Significa que cada um de nós temos apenas uma vida, cada um de nós iremos morrer somente uma vez. Logo após morrermos, passaremos instantaneamente por um julgamento. Iremos comparecer diante do trono do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Ele irá requerer a nossa própria vida de nós mesmos. Iremos prestar conta dos atos, das obras, das ações, das atitudes, de todas as coisas que cometemos aqui nesse mundo, bem ou mal, e até as coisas ocultas que estão encobertas, que somente você sabe. Deus trará julgamento também naquele dia, porque está escrito, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, está escrito que o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja bom, quer seja mal, e até aquilo que está encoberto, Deus trará a julgamento. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele contou como é a vida após a morte. No mundo que nós vivemos, e não somente na atualidade, mas em verdade, desde os tempos antigos, pessoas acreditam que quando morrerem deixarão de existir. Outras pessoas acreditam que reencarnarão em um novo corpo após morrer. E assim prosseguirá repetidamente em ciclos eternos, nascendo e renascendo, nascendo e renascendo. Quem ensina isso é o espiritismo kardecista. Mas antigamente, lá no passado, as pessoas que ensinavam isso, como mostra na Bíblia, eram as pitonisas, ou pessoas que tinham espírito familiar. Mas verdadeiramente a palavra de Deus ensina algo totalmente diferente, porque o próprio Filho de Deus, o único que pode nos salvar, ele contou a realidade, ele contou como é a vida após a morte. E não existe reencarnação, não existe essa coisa de reencarnar sempre que morrer e assim continuar repetidamente para sempre. Isso é uma fábula, uma mentira. Jesus Cristo contou a grandiosa verdade, contando a história sobre a vida de dois homens. No capítulo de número 16 de Lucas, versículo desde o 19 até o 31, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Este homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia com o corpo cheio de chagas na porta daquele rico. Este homem desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Então Jesus Cristo disse que um certo dia, Lázaro, o mendigo, ele morreu. Jesus Cristo disse que quando esse homem morreu, na mesma hora, desceram anjos do céu
e os anjos levaram a alma dele para o seio de Abraão, que é o paraíso. E também está escrito que logo após morreu o rico, e apenas diz que ele foi enterrado, foi sepultado. Mas Jesus Cristo disse que quando esse homem fechou os olhos da terra, ele abriu os olhos lá do outro lado, ele estava no inferno. Esse rico, abrindo os olhos, ele levantou a cabeça e viu lá em cima, porque do inferno dá para ver o céu também. Ele estava no inferno, mas quando ele levantou a cabeça, ele viu lá em cima aquele mendigo que vivia na porta dele, na terra. E ele reconheceu, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro venha até aqui, onde eu estou, apenas com seu dedo molhado com água, e toque em minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Observemos que ele morreu, foi para o inferno instantaneamente após a morte. E, na mesma hora, chegando lá, ele reconheceu aquele mendigo que vivia na porta dele. Então Abraão olhou para ele e disse: Filho, lembra que tu recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente recebeu males. Agora, este é consolado, e tu, atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O rico agora no inferno estava preocupado com a família dele que estava na terra. Ele implorou para Abraão enviar o mendigo, que antes era mendigo, na terra para avisar a família dele, para que eles também não fossem para o inferno como ele agora estava. Abraão olhou para ele e disse: eles têm Moisés e também tem os profetas, ouça eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se ele fosse lá na terra avisar para eles, eles iriam se arrepender. Abraão disse a última frase para ele e o assunto encerrou-se. Quando Abraão disse: se eles não ouvem a Moisés, nem ouvem os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então, esta é uma grande demonstração. Este é um grande aviso, é um grande alerta para todos nós que estamos aqui nessa terra. O inferno é real, o céu é real, a vida não acaba aqui. Não viva de modo inutilmente, não viva desgastando a sua vida com algo que não tem significado algum. Não viva no pecado de maneira nenhuma, porque acima de tudo você prestará conta diante de Deus. O teu Criador requererá da sua própria vida as contas pelas obras que você faz aqui nesse mundo, porque Deus deu mandamentos para o homem obedecer, e se os homens não obedecerem, serão condenados. Há mais ou menos em torno de 3.000 anos atrás, Deus libertou o povo que estava preso lá no Egito, sendo escravo. Percorreu com ele ao decorrer do deserto, até chegarem, enfim, no país de Israel. Logo após Deus ter fechado o Mar Vermelho e ter morrido o exército egípcio, Deus levou o povo para um monte próximo do Egito, chamado Monte Sinai. No capítulo de número 19 e 20 do livro de Êxodo, Deus disse assim para Moisés: Moisés, daqui a 3 dias eu descerei sobre o Monte Sinai, e eu falarei com todo o povo de Israel, para que eles te creiam para sempre. Então, ao terceiro dia que Deus determinou, Deus desceu sobre o Monte Sinai. É um monte que fica aos arredores do Egito.
Se você pesquisar no Google, Deus desceu sobre o Monte Sinai, você vai ver que é uma grande montanha. Até o dia de hoje tem a marca de que Deus desceu lá há torno de 3 mil anos atrás. Porque está escrito no capítulo 19 de Êxodo, que quando Deus desceu sobre esse monte, Deus desceu como uma grande e espessa nuvem, soltando raios e trovões e muito fogo. Uma nuvem muito grande, trovejando, muito escura. E está escrito que o fogo descia sobre o Monte Sinai, como se fosse uma grande fornalha. O monte todo tremia, porque Deus havia se materializado sobre esse monte. E Deus, a primeira vez, deu os 10 mandamentos aos homens. Se você olhar as imagens no Google, tem uma região desse monte que está toda queimada, toda preta, até o dia de hoje. É algo que os arqueólogos, que são ateus, não conseguem explicar, mas a palavra de Deus explica isso, expressa e nitidamente. Porque Deus deu os 10 mandamentos a primeira vez lá, primeiramente ao povo de Israel, para que obedeçam e temam a Ele, para que andem em obediência, andem em retidão, e se livrem da morte aqui neste mundo e também da morte eterna após essa vida. Os mandamentos são: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento que Deus deu à raça humana. Quando Deus diz isso, abrange todas as coisas que te façam verdadeiramente idolatrar alguma coisa. Isso vai desde a imagem da escultura, a avareza, amor ao dinheiro, ou até mesmo ter uma obsessão por algum objeto ou alguma coisa, ou coisas semelhantes a que te levem a idolatrar, pois Deus é o primeiro sobre tudo. Ele assim quer, Ele assim ordena que os homens se sujeitem a Ele sobre todas as coisas. Segundo mandamento: nem farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E logo em seguida, Deus deu os demais mandamentos, que comumente muito conhecemos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E assim vai, tantos e tantos outros mandamentos, como também está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo desde o 16 até o 21, nós vemos uma grande e extensa lista de pecados. O apóstolo Paulo diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, dissensões, pelejas, feitiçarias, bebedices, glutonarias, homicídios, roubos, assassinatos e todo tipo de maldade. Quando ele diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais está escrito, como antes ele já tinha avisado na carta, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta é a vontade do Altíssimo Deus, é que os homens creiam no seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado até este mundo para perdão dos pecados de todas as pessoas que se arrependerem e reconhecerem Ele como Senhor e Salvador eterno da sua vida. Porque só Ele morreu, mas ao 3º dia foi ressuscitado.
para que todo aquele que crê nele, que obedecer a ele, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo disse isso. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Somente Jesus Cristo nos pode levar até Deus. Somente Jesus Cristo pode libertar o homem do pecado. Porque também está escrito que todo aquele que vive em prática de pecado é escravo do pecado, porque não consegue se libertar. Há muitas pessoas que são aprisionadas na prostituição, outras em trair a esposa, o marido, outras em bebidas e tantos outros vícios. Mas só Deus, com seu divino poder, através de Jesus Cristo, purifica os homens, transforma a consciência deles, dá um novo caráter ao homem e faz dele uma nova criatura. Porque está escrito que Deus ele remove o coração de pedra e dá um coração de carne. Escreve as leis dele no coração da pessoa que serve a ele. E verdadeiramente a transformação ocorre na vida dos homens que se sujeitam e servem ao Altíssimo. Apenas existe um caminho que nos leva até Deus. Este é através de Jesus Cristo, obedecendo a sua vontade. Jesus Cristo, antes que fosse crucificado, ele fez uma oração pelos discípulos. Ele disse assim: aquele que me ama guardará minha palavra, e se alguém me amar, será amado também do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Cristo disse isso. Porque em verdade as pessoas que vivem em pecados, desobedecendo a Jesus, mas abrem a boca abertamente e dizem que ama a Ele, para Ele, em verdade, as pessoas que amam a Ele devem obedecer à sua vontade. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas que estão aqui nesse presente momento têm filhos. Se você dá ordens ao seu filho e o seu filho não obedece, mas é um desobediente, daí o teu filho chega para você e diz que te ama. Aí você vai dizer para ele: mas como é que você me ama se você é desobediente? Faz tudo o que eu digo para não fazer. Igualmente a isso é nós, os seres humanos, diante de Deus e de Jesus Cristo. Para nós professarmos que o amamos, devemos obedecer o que Ele quer que a gente obedeça, porque Deus quer o nosso bem, e nós devemos fazer a sua vontade, para que Ele se agrade da gente, e para que nós alcancemos o seu bem eterno, que é a salvação das nossas almas. Em verdade, a palavra nos foi enviada não para nos enriquecer. Deus não prometeu riquezas ao homem. Se alguém quer riqueza, que trabalhe. Mas, em verdade, está escrito o grande motivo, o grande propósito pelo qual Cristo veio até esse mundo. Está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o motivo pelo qual Jesus Cristo veio até esse mundo. Foi para salvar as almas dos homens. Então, devemos cada vez mais atentar para isso e fazer a sua vontade. Observe o quão grave é o destino dos homens que desobedecem a Deus. Nós vemos todos os dias isso nas televisões e sites de notícia. O primeiro mandamento que Deus deu aos homens, com promessa,
é honrar o pai e a mãe. Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. É o primeiro mandamento que Deus prometeu, que se os homens obedecessem, Deus ia dar tempo de vida, farto para os homens aqui nesse mundo. Aí você observa o que ocorre na nossa época. Vivemos na pior geração que a raça humana já teve conhecimento até o dia de hoje. Vivemos em uma época onde os filhos não obedecem os pais. Vivemos em uma época onde os filhos são rebeldes a um ponto absurdo. Vivemos em uma época onde é até perceptível ouvir que existem pessoas que não querem ter filhos, porque pela situação que vê nas outras famílias, eles têm até medo de ter filhos e passar pela mesma coisa. Esta é a época que nós vivemos, onde os filhos desobedecem os pais descaradamente, não respeita ninguém, não respeita professor nos colégios, não respeita a autoridade. É um tempo horrendo o qual nós vivemos. Mas lembrando que o mandamento, Deus disse que se obedecesse, os jovens viveriam muito sobre a terra. Observe o que acontece. A nossa juventude morre muito cedo, não chega aos 30 anos. A idade, digamos assim, de idoso deles, no máximo é 22, 25 anos. Morrem tudo antes. Por quê? Porque seguem o caminho da morte, porque seguem o caminho da perdição. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Os jovens desobedecem a Deus, na nossa época, de uma maneira muito estarrecedora. E Deus, o próprio Deus, faz eles descer à sepultura, porque assim está escrito, e é assim que é. Se os homens não obedecerem ao Altíssimo, serão condenados. E nós vemos isso se repetir todos os dias. Jovens andando por caminhos de destruição, muitas almas sendo ceifadas para a condenação. Os pais dão conselhos aos jovens, e eles vão para a droga. Os pais sofrem por eles. Os pais perdem noite de sono, se preocupando, e os filhos desonrando o pai e a mãe. Então Deus, que é o dono da vida, e faz tudo o que lhe apraz, desce a sepultura dos rebeldes desse mundo. Porque também está escrito, Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Também está escrito, Salmo 7, versículo desde o 11 ao 13. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem pecador não se arrepender de seus pecados, Deus afiará a sua espada. Ele já está com seu arco aparelhado. E para esse tal homem, Deus preparou setas mortais. Deus matará essa pessoa. É assim que está escrito. E em verdade, vemos isso todos os dias se repetir, porque os homens se esquecem de Deus. Os homens andam por caminhos que não agradam ao Criador de todas as coisas e ao seu Filho Jesus Cristo, o único que pode nos levar por caminhos de paz e de vida, para que nós não soframos desse mundo, nem tenhamos a condenação para sempre no inferno. Filhos, obedeçam os seus pais, ouçam os conselhos que eles dão a vocês, porque senão vocês vão morrer cedo. Olhe o grande exemplo na televisão, jovens rebeldes descendo à sepultura. Se ouvissem o pai e a mãe, estariam obedecendo a Deus e viveriam muito sobre a face da terra. Se aparte do pecado, se aparte de tudo que desagrada ao Altíssimo Deus. Ande em justiça, porque a vontade de Deus é que o homem siga a retidão. Está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 13, que
Mas Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Nem o pecado ele pode tolerar. Deus cobra dos homens as obras que eles fazem aqui. Está escrito também na carta aos Gálatas que Deus, ele não se deixa escarnecer. Pois tudo quanto o homem semear, isso certamente ele ceifará. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Está escrito que aquele que semeia para a vida, colherá a vida eterna. Mas aquele que semeia na carne, no pecado, colherá a morte, a condenação. Esta é a vontade de Deus, é que os homens sigam o bem e não o mal. Deus odeia a maldade, Deus odeia a mentira, Deus odeia o engano, Deus odeia a prostituição, o adultério, Deus odeia a injustiça. Deus quer que os homens se apartem do mal, se apartem do pecado. Observem quantos casamentos têm sido destruídos por causa de mentiras, por causa de traições, por causa de injustiças. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos, para que você tenha paz desse mundo. Muito obrigada. Seja verdadeiro, seja fiel, porque senão, de maneira nenhuma acabará bem a sua vida. E depois daqui você será condenado, porque você dará conta da sua própria vida diante de Deus. E todas as pessoas que não seguirem a justiça serão verdadeiramente riscadas naquele dia, porque no céu tem um grande livro, o qual está a minha vida e a sua. No céu está escrito todos os nossos caminhos. No céu está registrado as suas obras e também as minhas obras. Deus não se esquece de nenhuma, e naquele dia você dará conta de tudo. A única maneira do homem ter o seu passado apagado, a única maneira do homem ter as suas culpas perdoadas é servindo a Jesus Cristo, pedindo perdão a Ele e fazendo a sua vontade. Porque Jesus Cristo disse que todo aquele que se chega a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Todo aquele que se chega até Ele receberá a vida eterna. Mas é necessário que os homens andem conforme a sua vontade. Aceitem Ele como Senhor e Salvador eterno. Porque também está escrito que se com a boca nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo e com o coração a gente obedecer à sua vontade, nós seremos salvos. Leia a Bíblia Sagrada, visite, vá à igreja, ore em sua casa, se arrependa no seu coração, leia a Escritura, leia e guarde os mandamentos no seu coração, pratique a vontade de Deus, mude as suas atitudes, mude as suas obras, mude as suas ações e agrade ao Altíssimo Deus, que requererá a sua vida. Faça a vontade do Senhor, porque todas as pessoas que desprezarem esta tão grande salvação, essa tão grandiosa oportunidade de nós sermos salvos, não terá perdão algum naquele dia. Não haverá mais formas do homem ser salvo. A salvação é enquanto estamos aqui nessa terra. Depois que o homem morre, acabou. Não tem jeito mais. Faça a vontade de Deus e guarde os mandamentos dele, porque você pode acreditar de modo absolutamente, sem dúvidas, que sua vida depende disso. E naquele dia custará muito caro para as pessoas que rejeitaram ao Senhor, pois viverão eternamente na condenação e não tem maneira de sair de lá. Não existe purgatório, existe eternidade. Assim está escrito. Eu dou graças ao Senhor Deus por tudo, pela riquíssima oportunidade que o Senhor deu
nos deu mais uma vez de estarmos aqui anunciando a palavra da salvação, a palavra da vida. Guarde ela em seu coração. Faça a vontade do teu Criador. Obedeça ao seu Filho Jesus Cristo, porque só Ele pode te salvar, só Ele pode te dar a vida eterna. Pois a nenhum outro nome, está escrito em Atos dos Apóstolos, a nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Só Ele pode nos levar até Deus. Somente Ele. Guarde essa palavra em seu coração e siga a vontade do Altíssimo, porque a vida de cada um de nós depende disso, para alcançarmos a salvação e não sermos condenados. Eu dou graças a Deus por tudo. Amém.